dinâmico, né, na conversa e enriquecedor, né? Eu vou chamar agora para aumentar a produtividade e eficiência industrial de uma forma sustentável está entre os grandes desafios da engenharia e talvez represente um dos maiores impactos recentes da estratégia do setor. Eu vou convidar agora para subir aqui no palco para falar sobre créditos de carbono, uma tendência para a indústria. Letícia Guedes é a gerente de projetos da Axis e mediadora desse painel. Bruno De Rosso, diretor de engenharia da Vorton. Angelito Rocha, diretor de ESG na Vorton. Fique à vontade. Sejam todos bem-vindos. Letícia. Então, bom dia a todos. Obrigada pela presença de todos aqui no nosso painel de créditos de carbono, tendências para a indústria. Os créditos de carbono, eles são um tópico que está muito em pauta ultimamente, não somente pelo potencial de combater as mudanças climáticas, mas também pelo potencial de geração de recursos financeiros. Então, governos e empresas estão empenhados nessa questão das mudanças climáticas, né, em combater essas mudanças, e estão investindo fortemente no mercado de créditos de carbono. Aqui no Brasil, a gente tem um grande potencial nesse mercado. O Brasil já é um país que está em pioneirismo no mercado na geração, né, de créditos de carbono. Aqui a gente trouxe algumas notícias para exemplificar o quanto esse tema está em pauta hoje, o quanto ele tem importância. Eu tenho certeza que todos aqui, muitos aqui como engenheiros, técnicos, todos têm esse desejo de fazer a sua parte quanto às questões ambientais, dar a sua contribuição técnica e também como pessoa para atuar, então, frente às mudanças climáticas. É de conhecimento de todos, né, o que tem acontecido, é visível que as mudanças estão acontecendo, a gente vê cenários devastadores hoje, então, nós temos um papel de mudar isso. E agora a gente tem não somente a chance de fazer essa mudança, mas também gerar recursos financeiros com elas. Hoje, no Brasil, então, no Senado, está em tramitação o projeto de lei 528 e 412. Esses dois projetos de lei, eles visam regularizar o mercado de créditos de carbono no Brasil. Hoje já existe o mercado voluntário, então hoje já é possível se negociar créditos de carbono no Brasil, porém não é uma obrigatoriedade. Então, com a criação do mercado brasileiro de créditos de carbono, que provavelmente ocorrerá até o fim desse ano, o governo está empenhado nessa questão das mudanças climáticas e antes da conferência das Nações Unidas ali sobre as mudanças climáticas, o governo quer aprovar, então, esses projetos de leis, mostrando, né, o seu papel com empenho em combater as mudanças climáticas. Então, até fim desse ano, a expectativa do governo é ter aprovado os projetos de lei. E aí vão entrar na legislação todas as empresas que emitem acima de 10 mil toneladas de gases de efeito estufa por ano. E aí, possivelmente, né, se o texto for aprovado como hoje se encontra,
as empresas poderão ser sancionadas com até multa de 5% no seu faturamento bruto. Então, vendo nesse cenário, eu gostaria de passar a palavra para o Bruno, para ver qual é a tua perspectiva, Bruno, sobre esse projeto de lei e o impacto que ele vai ter na indústria. Muito bem. Letícia, muito obrigado pelo convite. Agradeço a Axis pela oportunidade e pela excelente iniciativa de nós estarmos aqui. Eu vejo uma plateia rica do setor industriário, do poder público, da academia, inclusive. Eu vejo alunos e ex-alunos aqui, inclusive, né? E é uma grande satisfação, então, estar falando desse tema importante e relevante no setor industriário, e não só industriário, mas também no setor agropecuário no Brasil, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais além. Bom, quanto a crédito de carbono, se eu tivesse na sala de aula, eu perguntaria, e não seria retórica a pergunta, o que é o crédito de carbono? Eu falo com algumas pessoas já da indústria e já de algum tempo de casa, já de várias indústrias, e, de fato, as pessoas querem que explique melhor o que é o crédito de carbono. É um tema, um assunto, uma pauta que já existe desde o Protocolo de Kyoto, isso em 1997, então faz mais de 20 anos que a gente está falando sobre crédito de carbono, mas que, nessa transição de governo, nessa virada de ano especialmente, e com a aprovação, diga-se de passagem, da PL 412 no Senado brasileiro, a pauta crédito de carbono já é existente no nosso país, certo? O projeto de lei, que é a PL 412, Letícia, aqui já trazendo para o teu questionamento, ele foi aprovado por unanimidade no Senado, agora faz 2 semanas, certo? Então, isso já vai para outras instâncias do governo, já para que seja sancionada essa lei. O que significa essa lei para nós aqui no Brasil? Então, não é regional o nosso processo, ele é a nível nacional. Na Europa já é existente, o mercado já é regulado lá na Europa, e nós sabemos que a matriz energética lá tem as suas nuances, tem as suas necessidades, as suas pautas, né? E no Brasil, embora nós tenhamos aqui uma matriz conhecida e bem diferente daquilo que nós já vemos lá na Europa, nós temos, então, esse apelo no ponto de vista ambiental. E quando eu digo ambiental, eu digo no ponto de vista socioambiental e também industrial. O impacto da PL 412 e do crédito de carbono vai ser diretamente associado com nós, da indústria, da agropecuária, certo? Da sociedade civil, uma vez que, conforme a Letícia falou, e eu complemento, Letícia, todas as empresas, as indústrias que emitam mais de 10 mil toneladas de CO2 equivalente, e quando eu digo equivalente é porque nós temos aí o metano, nós temos o óxido nitroso, temos outras séries de gases, né, de natureza associada ao efeito estufa. Então, todas as empresas que emitam acima de 10 mil toneladas de CO2 equivalente vão ter que elaborar o seu inventário de gases de emissões, certo? Então, o inventário de GE, ele é um balanço, portanto, daquilo que se emite e daquilo que se captura. Na indústria, muito mais claro o que se emite, né? Na agropecuária, na agricultura, é o que nós chamamos de AFOLU, né? Não sei se alguém já ouviu falar nesse termo, AFOLU. AFOLU é o termo para Agriculture, Forest and Other Land Uses, né? Ou seja, tudo que for relativo à agricultura, florestas, né, matas nativas, outros usos de terra, também pode ser geradores de crédito de carbono. Mais geradores até do que emissores, né? Por que eu digo emissores? A gente sabe que a natureza, até pelo princípio da fotossíntese e outros aspectos biológicos, a natureza faz com que haja, portanto, a captação dos gases carbonados, especialmente o dióxido de carbono, para a geração do oxigênio, certo? Então, a agricultura ela é muito mais captador, né? Ela capta mais CO2, nós chamamos de sumidouro, né? Do que emite. Quando eu digo emite, é em função do manejo da agricultura, né? Eu falo aqui, então, de fertilizantes, agrotóxicos, entre outros processos na agricultura. Mas concluo, Letícia, aqui falando do projeto de lei, é uma realidade nossa, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que é qual o impacto disso na indústria e como vocês, nós, sociedade, industriários especialmente, podem se beneficiar do aspecto energético e especialmente do dióxido de carbono. Obrigado, Letícia. Obrigada, Bruno.
Então, Angelito, eu gostaria de conhecer qual é a tua opinião, como as empresas elas podem aproveitar esse momento para se posicionar estrategicamente frente a essas dinâmicas do mercado de créditos de carbono e quais são os benefícios que as empresas podem ter adotando essa abordagem proativa em relação à sustentabilidade. Bom dia a todos. Parabéns para a Axis, né, pelo maravilhoso evento aqui. Eu vejo um público bastante seleto aqui. É uma grande satisfação estar aqui falando com vocês. Bom, a primeira questão toda que está se colocando são, como a própria painel diz, as tendências, né, que nós vamos considerar. Na Europa, o crédito de carbono e o mercado regulado de crédito de carbono já é uma realidade, não é? Tem uma grande demanda por créditos de carbono, seja no mercado regulado, seja no mercado voluntário. O Brasil, ele já, conforme bem explanado aqui, se espera que até o final do ano o mercado de crédito de carbono regulado no Brasil já seja uma realidade. O mercado voluntário já é uma realidade no mundo todo, não é? Empresas brasileiras podem vender créditos de carbono para a Europa pode vender para cá, mas o regulado, ele coloca um outro marco para o nosso mercado aqui, na medida que os créditos voluntários gerados no mercado voluntário poderão ser aproveitados no mercado regulado em até um determinado percentual. A primeira questão que vem à mente aqui nas tendências é: toda e qualquer indústria necessariamente vai ter que ter o conhecimento da sua responsabilidade por emissões e das suas emissões. O que quer dizer com responsabilidade pela emissão e suas emissões? O que elas emitem, não é? Fabricando o seu produto final, e aquilo que ela é responsável por outros que emitem, ou seja, seus fornecedores. E aí a gente vai abrindo essa cadeia para mais e mais e mais fornecedores. Então vai ser uma questão mínima agora, é ter pelo menos a noção de, tá, o que eu estou emitindo? Se a gente for mais relembrar, agora no início do mês de outubro, dia 2 de outubro, se não me engano, entrou um novo mecanismo europeu de taxação da emissão de carbono. O que é isso? O mercado europeu, as indústrias lá sediadas, elas já têm obrigações máximas de emissões, não é? Então, quer se evitar que haja um escoamento dessas emissões para mercados que não são regulados. Ou seja, que tem uma justiça na competição. Na medida que se impõe ao europeu, à indústria europeia, um limite de emissões, se impõe custos a ela, não é? Para ela inovar, para emitir menos. O que a Europa está fazendo? Bom, todos os produtos que o europeu for importar, a gente tem que saber o quanto esse produto é responsável por emissões, quanto esse produto emite. Para aí sim, com base nessa informação, taxar esse produto. O europeu está importando determinado produto que é grande responsável por emissão, vai ter uma taxa em cima disso aí, para tornar mais competitivo o mercado europeu. O que vai acontecer? Já está essa fase, já está sendo implementada. O primeiro ano, os primeiros 2 anos é uma fase de informação. Ou seja, todo importador europeu ele tem que informar quanto aquele produto emitiu de gases de efeito estufa, não é? Isso automaticamente abre uma demanda, que é uma clara tendência agora, que toda a indústria brasileira que estiver exportando para a Europa, ela tem que fazer um inventário de emissões. Sob pena do importador europeu, ele não importar mais daqui a pouco dessa indústria, ou impor condições contratuais até mesmo. Então, uma tendência clara vai ser questão contratual, não é? Todo produto importado ele tem que ter um inventário de emissões. Isso é questão a curto prazo, tá? E à medida que vai passando os anos, mais indústrias vão sendo envolvidas nesse inventário de emissões,
até ser implementado em 2026, se não me engano, a taxação. Ou seja, você é um poluidor, tem emissões, tem um percentual em cima do teu produto. É menos competição, menos competitivo esse produto. Então, a parte das emissões nossas aqui no Brasil, ela já está começando, não é uma expectativa para o futuro, não, já é presente isso aí, desde o dia 2 de outubro. Então, vai ser, não sejam, o que a gente sempre fala assim, é evitar ser surpreendido, não é por um cliente europeu exigindo, a partir de tal dia eu preciso das tuas, todo o relatório de emissões teus de gás de efeito estufa. Então, principalmente, não ser surpreendidos, e essa é uma clara tendência a saber as emissões, não é? Obrigada, Angelito. Bruno, eu acho que uma pergunta que deve, com certeza, estar passando agora pela mente de muitas das pessoas que estão aqui presentes e dos empresários e industriários seria: será que a minha empresa possui créditos de carbono? E será que esses créditos de carbono são monetizáveis? Acho que essa pergunta é uma das perguntas mais importantes do ponto de vista industrial, certo? Pela primeira vez, ouvi os colegas falando no painel anterior, eu consegui perceber que pela primeira vez nós estamos conseguindo associar as engenharias, que são as ciências da natureza, da terra, né, junto com possibilidades voltadas ao meio ambiente e ativos ambientais, né? Então, outrora, importante que seja, inclusive, que nós temos então projetos e elementos importantes de execução de engenharia, por exemplo, desde do projeto, execução e instalação de um ar-condicionado, de um sistema de climatização HVAC, passando por caldeiras, passando por elementos de engenharia aplicado, que são importantes e necessários para a sociedade, né? Nós temos agora, pela primeira vez, talvez, uma associação disto com a eficiência energética, que já era pauta e conhecimento já de alguns anos, inclusive, mas agora associados a ativos ambientais. Então, eu volto um pouquinho e comento: o crédito de carbono é um ativo financeiro transferível, né? Ou seja, ele tem um valor associado. Eu dou um exemplo. O que o Angelito comentou agora da Europa, até para suas pesquisas, que eu acho importante, chama-se CBAM, né? Que é o Carbon Border Adjustment Mechanism. Então tem um nome já, esse conceito da questão das taxas que envolve a importação de produtos externos à Europa, e o Brasil é incluído nisso, né? De tal forma que haverá, se não houverem da parte da indústria, especialmente da indústria do cimento, metal mecânica, fertilizantes, no primeiro momento, se não houverem elementos que fazem alusão, e quando eu digo alusão é efetiva, né, de redução de gás de efeito estufa, poderá haver a taxação ou até uma competição entre indústrias que vão estar fornecendo para a Europa o seu produto. Respondendo à tua pergunta, Letícia, o crédito de carbono, então, como comentado, ele é um ativo ambiental. Na Europa, hoje, um crédito de carbono, e aqui eu faço um parênteses, né, importante até citar, né, o que é um crédito de carbono? Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 equivalente, deixada de emitir o ambiente, ou mitigada, ou cessada, né, para o ambiente. Então, um crédito de carbono é igual a 1 tonelada de CO2 equivalente. Bom, um crédito de carbono, portanto, na Europa, hoje, eu digo hoje porque, assim como na Bolsa de Valores, a gente consegue verificar de minuto a minuto quanto está um crédito de carbono, né? Então, tem vários portais que a gente pode analisar, mas hoje está em torno de 90 euros, um crédito de carbono. 88, 90 euros. Está havendo essa variação hoje na Europa, que é um mercado regulado, né? Então, no Brasil, a média do crédito de carbono, do valor de um crédito de carbono, está em torno de $12, podendo chegar a 20, 30 dólares, um crédito de carbono, né? Então, como é que se gera crédito de carbono? Que, portanto, tem a sua validade, a sua natureza financeira. Como que se gera crédito de carbono para que a gente possa, portanto, comercializar? E qual é o impacto disso na indústria, né? Diferentemente do AFOLU, que eu comentei anteriormente, né, eu costumo brincar, né, todo mundo tem um parente que tem pelo menos 100 hectares. Né? Então, sempre tem alguém, meu tio tem...
isso gera riqueza. Não só no ponto de vista do setor primário, que é a geração do alimento, né? Tanto é que a agricultura ela ficou de fora da lei, né? Quando eu digo ficou de fora, ela ficou de lado daquilo que é colocado como obrigatório na PL 412, justamente porque a agricultura é o setor primário, é o setor que gera o alimento do povo, né? E também tem a sua natureza exportadora. Então, é um setor muito sensível nesse sentido, delicado, né? Então, tirando a parte do AFOLU, que é a agricultura, que por natureza gera esse crédito de carbono, nós temos a indústria, né? Então, como a Letícia bem comentou, a grande maioria aqui do público do setor industriário, mas já também pensando no setor da agricultura, na indústria, como que nós podemos gerar crédito de carbono? Temos vários exemplos, mas eu coloco aqui o exemplo de uma forma genérica, né? Gerar crédito de carbono na indústria significa que a indústria precisa reduzir a sua emissão de gás de efeito estufa, né? Bom, mas eu sou uma indústria, a minha natureza é geradora de CO2 ou de equivalência de CO2, que provoca, portanto, o efeito estufa. Como gerar crédito de carbono a partir disso? É simples, né? Exemplo, nós temos uma indústria A, e essa indústria ela tem processos fabris independentes, muitas vezes, embora encadeados de alguma forma, que geram CO2 equivalente. No momento que nós possamos executar qualquer atividade do ponto de vista de engenharia, por isso que eu mencionei a questão da engenharia associada agora às finanças, a recursos financeiros, no momento que nós executamos um projeto de engenharia que reduza a emissão de gás de efeito estufa, nós conseguimos fazer um cálculo, geralmente por análise de ciclo de vida, que vai corresponder, que vai nos revelar o quanto de CO2 equivalente nós deixamos de emitir. Um exemplo claro disso, por exemplo, são estruturas que utilizam, por exemplo, o gás natural, metano, ou outros diesel, por exemplo, e outros combustíveis, geralmente fósseis, que produzem, portanto, CO2, ou equivalência do mesmo, que são substituídos pelo hidrogênio verde, né? Aquele hidrogênio verde que é gerado através da eletrólise, que é gerado, portanto, num processo que tem mínima emissão de CO2, né? Nós fizemos um cálculo recentemente que foi deixado de emitir quase, para não dizer exatamente, 7.000 toneladas de CO2. Portanto, existe uma equivalência aqui de 7.000 créditos. Isso para a indústria, não estamos falando da agricultura ou elementos naturalmente captores de CO2, certo? Então, mas tem um segredo, na verdade. Não é nenhum segredo. Existe aqui um elemento importante. O projeto que vai demonstrar, portanto, que houve a redução de gás de efeito estufa, tem que ter algo chamado de adicionalidade. Adicionalidade. O que é adicionalidade? Bom, eu sou um produtor de CO2 num forno qualquer. Se eu simplesmente reduzir a minha produção, eu não vou ter adicionalidade. Fechei metade da minha indústria aqui para outro tipo de ação e, portanto, eu deixei de emitir CO2. Sim, deixou de emitir CO2. Mas isso não é uma adicionalidade. A adicionalidade ela tem que ser comprovada e monitorada no seguinte quesito. Haverá de ter um incremento da redução de CO2. Esse é um bom exemplo. A substituição, por exemplo, do gás natural, exemplo, por hidrogênio. Bom, ali houve uma adicionalidade quanto à geração de dióxido de carbono equivalente. Então, sim, cada indústria, e aqui os representantes das indústrias, podem pensar, bom, o que eu estou fazendo, ou o que eu posso fazer nos meus processos, ou que já existe, inclusive, diga-se passagem, a gente consegue executar projetos de crédito de carbono ainda de uma forma retroativa. Então, se nós temos alguns projetos aqui na indústria que foram executados até 3 anos atrás, por exemplo, nós conseguimos trazer a valor presente o crédito de carbono dessa atividade que foi executado até 3 anos atrás. Então, sim, Letícia, a gente consegue executar na indústria e é incentivado que seja a execução de projetos para
crédito de carbono. E ele pode ser, portanto, e aqui concluo, vendidos no mercado voluntário e também, em breve, agora no Brasil, no mercado regulado do crédito de carbono. Obrigada, Bruno. E vendo também essas possibilidades na indústria, é comum, inclusive, né, nós fazemos muitos projetos de aumento de eficiência energética, troca de sistemas que hoje são mais eficientes, menos poluidores. Então, se tu pudesse também comentar um pouco sobre esse tipo de projeto que é tão comum na indústria, então tem tantas possibilidades que já existem, de projetos que já foram elaborados, já foram executados e que poderiam estar rendendo frutos financeiros para as empresas. Ótimo. Projetos de eficiência energética são caminhos sem volta, né? Para quem é industriário, para quem trabalha, executa projetos, sabe que a eficiência energética é um panorama que vai, portanto, desde lá do ar-condicionado, que corresponde de 40% a 60% da energia, né, de uma indústria, até mesmo comércio, seguido depois por elevadores, energia elétrica para iluminação e assim por diante. Então, é importante que nós saibamos o quanto de energia nós estamos gastando. E se existe projeto para eficiência energética, desde projeto LEED, né, lá o LEED para edificações, o Leadership in Energy Environmental Design, né, ou seja, projetos de liderança em eficiência energética, podem promover e provocam aqui também a questão de projetos voltados à eficiência energética, desde o ar-condicionado até iluminação, passando por vários outros mecanismos, não só industriais, efetivamente, certo? Mas na indústria, trazendo para a eficiência energética fabril, especialmente, sim, essa é uma tendência, como eu falei, desde o projeto LEED, de certificação de edificações, passando também por execução de projetos de natureza fabril. Né? O exemplo que eu mencionei anteriormente, Letícia, a substituição de combustíveis, a eletrificação de um sistema, por exemplo, caso haja por alguma simulação termoenergética que seja plausível a eletrificação. Hoje já está havendo aqui uma pauta nacional da questão da eletrificação de sistemas, né? Coisa que a gente até outrora não falava sobre isso. Não, peraí, eu vou usar o gás natural para gerar a energia. Não, mas é melhor usar a eletricidade, né? Ou seja, colocar em pauta projetos eletromotrizes, ao invés de utilizar somente o combustível fóssil. Hoje já existe discussão sobre isso, né? A discussão se há realmente um potencial energético na eletrificação de sistemas, piscinas térmicas, por exemplo. Né? Nós estamos envolvidos em alguns projetos nesse sentido, de piscinas térmicas, eletrificadas no ponto de vista de geração de energia ou com a utilização de combustíveis fósseis, por exemplo. É uma discussão, não é aqui uma opinião, mas é uma discussão existente hoje. E essa substituição da energia motriz, né, obtida através de combustíveis fósseis para eletrificação, também vão gerar impactos. Nós sabemos que nós temos aí o escopo 1, 2 e 3, né, lá no inventário de gás de emissão. O escopo 1 é aquele escopo que vai trabalhar as emissões diretas da indústria. Não, o que eu realmente produzo? Né? Eu olho para a minha chaminé lá, olha, estou produzindo realmente gás de efeito estufa. Isso é o escopo 1, são emissões diretas. O escopo 2 tem a ver justamente com a utilização da energia elétrica propriamente dita. Ela é indireta, né? Ou seja, nós utilizamos uma fonte de energia de forma indireta através de um processo, de um mecanismo de entrega dessa eletricidade que vem lá de usinas, seja termoelétrica, seja hidrelétrica, seja carvão, é indireto. E o escopo 3 é aquele que é o mais usual, é o mais comum, especialmente para o comércio, muito comum, comércio varejista, bancos, né, executar o seu inventário de emissão utilizando o escopo 3. Por quê? Porque é justamente aquele escopo que vai dizer o seguinte: quanto que nós, como funcionários de corporações, estamos emitindo
no nosso transporte até o trabalho, no retorno, passagens aéreas, utilização de transporte público. Isso tudo são, de forma ainda que indireta, são emissões, né? Eu andei olhando esses tempos aqui, não falo nomes, claro, mas ouvi de uns bancos, de outras atividades corporativas. A gente está falando do escopo 3 de emissões de 80 mil toneladas de CO2 somente com emissão de passagens aéreas. Que, aliás, o setor da aviação está sendo pressionado de forma muito forte pela IATA, pela Corsia, né, que são organismos internacionais que se preocupam com a questão ESG das empresas aéreas, companhias aéreas, né? Então, Letícia, essa que é a associação que eu faço com energia versus crédito de carbono. Sim, há a possibilidade de execução de projetos de redução de CO2 equivalente para que nós possamos ou reduzir a nossa própria emissão enquanto indústria ou que a gente possa, portanto, vender esses créditos de carbono e compensar outras atividades de outras indústrias que nem podem, muitas vezes, executar o seu projeto de redução de CO2. Perfeito. Angelito, tu poderia nos comentar como é que é feito o checklist nas indústrias para avaliar a geração dos créditos e qual a importância na monitorização e no relato preciso dessas emissões? Vê, né, Bruno, tu apontaste várias questões que podem gerar o crédito de carbono, né? E a gente percebe que aqueles que hoje mais emitem, não é, gás de efeito estufa, são os que mais podem também se beneficiar financeiramente, né, com crédito de carbono. Porque é muito mais fácil hoje aquele que mais emite fazer alguma economia ou trabalhar em alguma inovação para evitar mais emissões do que aquele que já está extremamente adequado, como algumas indústrias mais eficientes, etc. Trazer aqui um exemplo que é público, tá? A Votorantim, por exemplo. Votorantim, em 2018, ela passou a usar como substituto de combustível fóssil, semente de açaí, não é? Semente de açaí, só no estado do Pará, são 550 mil toneladas vão fora, semente de açaí. E a Votorantim passou a utilizar a semente de açaí em substituição ao combustível fóssil. Isso aí gera crédito de carbono, além de gerar economia para a própria Votorantim na própria eficiência energética que ele passou a contar. Isso é um exemplo de inovação, não é? Inovação olhando como é que eu posso economizar energia? E aí é uma consequência, pois essa economia de energia automaticamente já posso transformar em crédito de carbono, que eu posso vender. Mesmo não tendo o mercado regulado agora no Brasil, existe um movimento que se chama Net Zero, que é um movimento onde as empresas estão anunciando metas de redução de emissões. Algumas anunciam redução total de emissões até 2050, 2035, etc. Trazer aqui um exemplo da Microsoft. A Microsoft, ela se comprometeu até 2035, se não me engano, ou 2050, enfim, a neutralizar todas as suas emissões desde sempre, ou seja, desde a fundação, desde 1975 até o atual momento, ou seja, ela quer neutralizar absolutamente tudo. Como é que ela vai fazer isso aí? Claro, ela vai ter que fazer inovações para se tornar mais eficiente no seu consumo de energia, por exemplo, mas necessariamente vai ter que comprar crédito de carbono. Não é porque seria impossível trazer tanta eficiência a ponto de zerar as atuais emissões e compensar o que já foi emitido desde sempre. A Amazon, mesma coisa. A Amazon se comprometeu a neutralizar todas as suas emissões e neutralizar as emissões da sua cadeia de fornecedores. Ou seja, não só as emissões dela, como de todos os seus fornecedores. Vai passar para o crédito de carbono também.
e assim sucessivamente. A JBS, a mesma coisa, quase toda grande indústria, ela está assumindo compromissos voluntários, porque elas não estão num mercado regulado ainda, aqui no Brasil, pelo menos, e são compromissos mundiais. Então, a demanda é enorme. O que nos chega, por exemplo, demanda de crédito de carbono da Europa é imensa, a ponto de fundos de investimentos vão se instalar aqui no Brasil para compra e venda de crédito de carbono. Por quê? O custo do crédito de carbono no Brasil é menor do que o custo do crédito de carbono lá na Europa. Compra aqui no Brasil, a gente consegue comprar crédito de carbono a em torno de $3. Vende na Europa a 50, 60 dólares. Não é? Então, sempre, evidentemente, dependendo da onde vem o crédito de carbono, se é reflorestamento, se é energia, etc. Então, são oportunidades imensas que se colocam aí. Não só oportunidade no próprio crédito de carbono, como oportunidade para a própria empresa inovar. Não é? Colocar o ESG, né? Estratégias ESG, e aí eu trago aqui estratégias do E, que é o ambiental, para geração de crédito de carbono, geração de receita, economia. Então, tudo se encontra, não é? Tudo se encontra. E se a gente olhar para a Europa, isso já está sendo feito, não é? Já está sendo feito um movimento de eficiência energética, um grande investimento em hidrogênio verde, não é? Para depender menos de petróleo, menos de gás da Rússia, por exemplo. Então, tem todo um movimento acontecendo já. Claro que o Brasil está entrando nessa onda agora, com a própria regulamentação do crédito de carbono, mas o mercado voluntário, ele é muito, muito, muito quente atualmente, não é? E isso nós percebemos, aqui na Wharton, por exemplo, a enorme demanda por projetos, isso aí. E vale a pena para toda e qualquer indústria olhar essas suas emissões e olhar todas as inovações que já fez. Porque creio eu que a maioria das inovações em eficiência energética, por exemplo, todas elas vão gerar crédito de carbono. Muitas vezes a empresa não sabe. E como o Bruno bem falou, pode pegar 3 anos para trás, ou seja, já tem 3 anos acontecendo aquilo. E 10 anos para frente, por exemplo. Então, uma preciosa fonte de receita. E muitas vezes a empresa ela tem vários projetos de inovação acontecendo e todos eles podem gerar crédito de carbono. Vários projetos diferentes numa mesma empresa, uma mesma planta, não é? Então, vale a pena fazer uma estratégia ESG ligada ao crédito de carbono. Ter um olhar atento a todas as inovações feitas, olhar atento a todas as oportunidades, o que pode ser mudado aqui, que vai gerar crédito de carbono e também outros benefícios, não é? Então, isso aí a gente está notando que já está começando esse movimento. O setor financeiro, por exemplo, o setor financeiro talvez seja o setor mais à frente em questões de ESG, não é? De oportunidades. Tanto é que o Banco Central já tem inúmeras resoluções obrigando bancos a fazer relatórios socioambientais, relatórios ESG de riscos. E como é que ele faz isso? Se ele empresta dinheiro para uma indústria, o risco que aquela indústria está exposto em questões ESG, por exemplo, risco ambiental e tal, pode vir a ser um risco de crédito. Isso os bancos têm que informar o Banco Central, essa matriz de riscos, não é? Então, vai começar também, são resoluções recentes, 2022, 2023, vai começar a vir também a obrigatoriedade, exigências por parte do Banco Central de informações, exigências por parte do banco de informações daqueles que tomam empréstimo do próprio banco, não é? Então, pode ver que é tudo em cadeia, um vai ligando o outro, vai ligando o outro, vai ligando o outro. Então, são inúmeras as oportunidades, não só para crédito de carbono, como se antecipar a exigências que já vão acontecer. São exigências a curtíssimo prazo. Não só exigir, quem tiver essas informações vai ter um crédito mais barato, vai ter mais benefícios, não só financeiros, vai pagar menos juros. Então, isso aí já é visível no exterior, não é? E vai acontecer no Brasil. Os maiores compradores de crédito de carbono, que a gente percebe, são os bancos, não é? O Banco do Brasil, por exemplo, isso é notícia desse mês também, ele acabou de vender
créditos de carbono, tá? Para um outro banco norte-americano. E o Banco do Brasil ele está fazendo um birô de compra e venda de crédito de carbono. Ou seja, já está se antecipando essa necessidade. Por que o Banco do Brasil fez esse birô? Não é porque ele quer, não é apenas porque quer lucrar com crédito de carbono, mas porque ele percebe que muitos clientes dele vão precisar neutralizar emissões. Então, ele está fazendo estoque de crédito de carbono para poder beneficiar esses clientes. Não é para indiretamente ou diretamente, podemos dizer assim, ele se beneficiar. Porque banco também ele vai ter critérios de redução de emissões, não é? Ele vai entrar nesse mercado. Porque nada mais fácil que o setor financeiro pressionar, não é, indústrias e prestadores de serviços a fazer determinada coisa. Também acredito que porque o banco já entende que o crédito de carbono é um ativo financeiro. É um ativo financeiro. Até a própria regulamentação do mercado de carbono prevê isso aí. Que o crédito de carbono ele pode ser registrado na CVM, não é, como um título, e ele vai ser como se fosse uma ação, não é, compra e venda. Só que o crédito de carbono tem uma grande vantagem em relação a uma ação de uma empresa. Qual é a vantagem? A lógica do mercado de crédito de carbono é o quê? Que o crédito de carbono cada vez vai valer mais. Ele tem que ser valioso. Por quê? Por que existe crédito de carbono no mercado de carbono? Que é um incentivo para as empresas investirem em eficiência para reduzir emissões. Se o crédito de carbono valer pouco, qual é o incentivo que a empresa tem, além da economia que ela possa ter, em reduzir emissões? Agora, se o crédito de carbono vale bastante, tem incentivo, vamos investir aqui, nisso aqui, porque vai gerar crédito de carbono que está subindo. Tanto é que, no mercado europeu, na regulamentação, tem previsão, e eu acho que esse ano a União Europeia se valeu desse mecanismo, de retirada de licenças do mercado de carbono. Né? Tal como o Banco Central faz com dólares. Quando ele quer que aumente o dólar, o que ele faz? Ele tira dólares comprando do mercado. A mesma coisa com o crédito de carbono. Se ele, porventura, começa a cair, são retiradas licenças, ou seja, canceladas licenças, automaticamente começa a subir o crédito de carbono. Então, é quase que uma segurança que o crédito de carbono ele é estável, mas a tendência é sempre de suba, nunca de queda, porque sempre vai se retirar licenças. É um mecanismo que o mercado europeu prevê e o mercado brasileiro também vai ser previsto. Perfeito. Bruno, nesses minutinhos finais, eu gostaria que tu comentasse rapidamente quais são os passos e como são feitos os projetos de créditos de carbono. Certo, Letícia, eu vou tentar ser breve, porque é muita informação, mas eu coloco alguns adendos aqui. Tá? Vocês sabem por quanto tempo nós podemos gerar crédito de carbono com um projeto? São 21 anos. Então, são renováveis por 7 anos, da 14 até 21. Se forem projetos de reflorestamento, projeto RED, carbono no solo, carbono em pé, que a gente chama, né? Tem boi em pé, agora tem carbono em pé também, né? São 30, 40 anos, anual. Então, os créditos de carbono gerados anualmente, portanto, passados, nós chamamos de crédito de carbono vintage. É vintage mesmo o nome que se dá, né? Esse crédito de carbono mais antigo, mas que ele tem um valor mais baixo do que o do ano. Por quê? Porque, claro, aquele CO2, que é igual em todo mundo, né? Um CO2 é igual em todo mundo. Ele foi deixado de emitir há 10 anos, 15 anos atrás. Embora ele ainda seja uma redução, né? Ele estava em outro tempo de redução. Eram outras características do ponto de vista socioambiental, inclusive ambiental, especialmente ambiental. Né? Então, isso é uma coisa importante. Né? Fiz um projeto, gerei esse crédito, eu posso anualmente estar gerando recurso para a indústria, para a empresa. E isso que o Angelito falou é muito importante. Grande parte hoje no Brasil dos créditos comprados pela indústria é pro cancelamento ou aposentadoria, tem um certificado para isso. Né? Alguns bancos já compram para isso, algumas grandes empresas já multinacionais estão comprando créditos de carbono para cancelamento, ou seja, ele deixa de existir.
Por isso que tem que ser gerado, tem que ser gerados novos créditos de carbono, porque as empresas vão ter que compensar. Naturalmente, uma empresa não vai comprar crédito para revender, quando o mercado ele for homologado e haverá de ter uma necessidade obrigatória de compensação. Então, você compra crédito de carbono para haver a aposentadoria dele, certo? Então, especialmente para o Brasil, aqui para a região sul também, né, é que a gente possa estimular os projetos em crédito de carbono, seja da agricultura ou seja da indústria. E concluo, Letícia, com a tua pergunta, quais são os passos para a execução de um projeto de crédito de carbono? Isso é muito interessante, aqui agora vem um mecanismo metodológico, né, para a execução de um projeto. Primeiro é fazer o que a gente chama de PIN, né, que é o Plan Idea Note. Alguns chamam de Project Idea Note. Né? Então, é um planejamento. Nesse PIN é onde a gente vai verificar se, de fato, existe uma potencial redução de CO2 daquele projeto específico, ou daquele campo, daquelas terras, se é mata nativa, que tipo de bioma, da indústria propriamente dita. Né? Olha, será que há um potencial de redução de CO2? Né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, quando isso for discutido e acertado, é executar o PD, né, que é o Project Description. Né, ou seja, é a execução do projeto em si. É a execução de um projeto em si. É uma dissertação de mestrado, praticamente, porque ele é muito específico e exige uma metodologia. E essa metodologia, eu não sei se vocês já ouviram falar da Verra. Né? A Verra é uma plataforma hoje mundial, VERRA, bota lá na internet, é a primeira que aparece, e ali existem metodologias validadas, são os VMs, né? Metodologias validadas. Então tem desde biomassa, passando por querosene de aviação, indo para combustíveis, substituição de combustíveis, hidrogênio verde, azul, marrom, ou seja, são mais de 100 metodologias validadas. Energia solar, que tem um potencial muito grande de geração de crédito de carbono. Né? Existem outras plataformas, e a mais importante delas, embora a Verra representa 70% das metodologias das plataformas, é a CDM, que é o Clean Development Mechanism. É um mecanismo de desenvolvimento limpo, que já é conhecido no Brasil, inclusive, mas que ele está vinculado ao INFCCC, também é um termo comum, mas da área ambiental, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima. Né? Então, a CDM é uma plataforma e que está sendo agora cada vez mais sendo necessária no mundo. Por quê? Porque a Verra recentemente passou por uma situação muito complicada no ponto de vista de greenwashing. Não sei se já ouviram essa expressão, foi muito comum nesses últimos meses, na greenwashing na Europa, que são aquelas práticas, aquelas falsas práticas ambientais, né, que geram um post no Instagram. Né, somos amigos da natureza, somos amigos da Amazônia, abraçamos a natureza do mundo. Isso é o greenwashing, a lavagem verde. Né. Então, hoje, a CDM é uma das plataformas mais importantes. O que eu quero dizer com plataforma? É onde a gente registra o projeto. E depois que nós registramos o projeto, e aí vem as fases finais, Letícia, nós temos que ter um monitoramento, ou seja, tem que ter um projeto de monitoramento, validação, verificação e, por fim, a entrega do certificado. Está aqui, estão os créditos de carbono, e você pode vender esses créditos de carbono ou compensar suas próprias emissões e, portanto, ter esse ativo, né, com você. Certo? Letícia, acho que essas são as minhas contribuições, até para que o tempo seja aproveitado aqui na Engie Talks. Obrigado. Obrigada. Angelito, gostaria de acrescentar mais alguma consideração aqui no final da nossa apresentação? Bom, gente, a principal consideração aqui, indo para as tendências, e o grande recado final aqui, para não nos alongarmos mais, não sejam pegos de surpresa, né? Se antecipem. O mercado já existe, é uma realidade, ele vai se tornar uma obrigatoriedade. Então, não deixem virar isso aí uma urgência. Passem a olhar toda a empresa, a indústria, como um potencial gerador de crédito de carbono,
ou um potencial objeto de uma inovação para uma maior eficiência, visando não só o aumento do ganho da empresa, como a redução da emissão. Então, essa está sendo a grande tendência mundial. Vocês podem ouvir, podem perceber que nos últimos 2 anos, o que tem se falado de ESG, o que tem se falado de emissões, em Davos 2020 foi falado muito no stakeholder capitalism, que é questões ESG também. Então, não é à toa que está sendo isso aí batido constantemente, não é? Então, todos os jornais que a gente abre diariamente há isso aí. As grandes empresas, que nem eu falei, Microsoft, Amazon, Apple, todos já se comprometeram à neutralização de emissões, e eles não fizeram isso aí só por amor à natureza, nem nada assim, mas sim por interesse puro econômico também, por interesse de estar à frente nessa nova realidade, de atender seu público, não é? Então, a nova geração, a geração mais recente, ela está mais atenta a isso. Então, quem não estiver, isso é uma questão de competitividade já. Então, hoje em dia, não é mais a questão de, eu não vou me posicionar, eu vou deixar depois, não. Isso aí já é uma realidade imposta, não é? Então, não vale a pena deixar isso aí tornar uma urgência. O Bruno trouxe uma parte do método, que é o PIN. O PIN é verificar a análise. Olha, tem condições de gerar crédito de carbono ou não determinada coisa. O custo disso aí é muito baixo. E isso é um material que vai ajudar vocês a analisarem a oportunidade e conveniência de seguir para um projeto de crédito de carbono ou não. Então, essa primeira fase, ela é muito pouco custosa, ela é mais rápida e ela vai posicionar vocês a verem, em que situação eu estou, como eu estou, que risco eu estou correndo, o que eu tenho que fazer a partir de agora, isso é para agora, ou para amanhã, ou é para ano que vem, enfim, se posicione, não vale a pena ficar no desconhecimento quanto a qual é a posição atual da indústria de vocês, da empresa que vocês trabalhem. Obrigada, Bruno. Gostaria de fazer mais algum complemento? 18 segundos. Na verdade, é um merchan acadêmico, né? A PUC, universidade na qual eu dou aula, já está à disposição a primeira pós-graduação no Brasil em crédito de carbono, é presencial. Primeira pós-graduação no Brasil em crédito de carbono, projeto e mercado, que vai acontecer em abril do ano que vem. Então, as inscrições já estão abertas, haja vista a demanda, né? E como primeira edição, na qual eu sou coordenador, professor e o Angelito também, né? E outros colegas que vão estar lá presentes nessa área. Então, mais uma vez, muito obrigado. E qualquer coisa estamos à disposição também para a gente possa conversar agora no almoço, enfim, que vai ser um prazer estar com todos. Muito obrigado. Obrigada, Angelito e Bruno, pela presença aqui, por terem enriquecido a nossa conversa. Obrigada a todos. Ô, pessoal, só um recado rápido, tá? O Caldeira vai distribuir algumas pulseiras para vocês, para quando sair, retornar também ali pelas catracas, tá? Então, quando saírem, procurem em algum lugar, vão estar entregando essas... Aqui? Beleza, valeu. Tá, retornamos às 14 horas.